E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Você já me conhece, meu nome é Camila Bidão. E hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, estou em Goiânia. Acho que dá até para mostrar um pouquinho umas fotos lá atrás da família. Olha ali. Aquela do meio ali, essa aqui, ó, sou eu. Pequenininho, o irmão mais velho, eu, a 03, aqui a 04, 05, 06. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre como usar o seu tempo para você alcançar o que você quer. Gente, você que é empresário, o empresário ele tem uma habilidade maravilhosa de encontrar oportunidades em todos os lugares, mas tem o péssimo hábito de querer realizar tudo que ele encontra de oportunidades, sejam oportunidades de novos negócios ou mesmo oportunidades dele mesmo fazer algumas coisas na empresa dele, na empresa de outros, etc. Então, muitos de nós têm acabado sobrecarregados de atividades, né? Principalmente quem está se capacitando, quem busca mais informações, começa a ver tanta informação, tanta coisa que a gente precisa aprender, tanta coisa que a gente precisa fazer para alcançar uma performance, alcançar os resultados maiores que a gente tanto almeja, né? Que acaba querendo abraçar o mundo com os nossos bracinhos. Eu mesma já ouvi várias recomendações, peguei vários cases, né? A gente tem acesso a várias informações, por exemplo, de você não abrir tantos negócios assim, pela falta de foco e tudo mais. E eu muito teimosa e querendo aprender o negócio, será que é verdade mesmo? Eu realmente boto em prática para checar. Não gosto muito dos discursos prontos, eu gosto das evidências. E eu mesma já tentei abrir vários negócios ao mesmo tempo, me lasquei, né? E fui atestando pela minha própria experiência, por não ter ouvido palavras de pessoas mais sábias do que eu. Fui lá, meti a cara na parede, mas já me recuperei, voltei atrás. E eu tô aqui também transmitindo para você alguns desses ensinamentos, alguns desses conhecimentos, dessas palavras de sabedoria, né? Que outras pessoas já falam, não há muita coisa nova, mas eu gosto de explicar de uma forma muito didática, eu gosto muito de numerar, né, os meus ensinos. Então, para você usar o seu tempo realmente assim, com qualidade, para você alcançar aquilo que você quer, para você não ficar tão sobrecarregado, chegar, Camila, eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite, não dá tempo de eu fazer tudo, né? E, poxa, eu tô tentando dar atenção para a família, cuidar da minha saúde, cuidar do meu lado espiritual, cuidar das minhas finanças, estudar, trabalhar, e não tá dando, é muita coisa, e, pô, ainda fala para servir, caraca, não dá. Eu vou falar para você que hoje eu tenho uma qualidade de vida superior à que eu tinha trabalhando menos. Ah, Camila, mas isso você conseguiu por causa de dinheiro? Não, isso eu consegui por causa de mentalidade, porque eu já ganhei mais dinheiro e tinha uma qualidade de vida muito pior, tá? Então não tem a ver com dinheiro. O dinheiro, sem dúvida, é um instrumento poderoso para te ajudar a conseguir isso. Mas existem algumas coisas que eu vou trazer para você, porque muitas vezes você está buscando coisas que você acha relevantes, acha importantes e não são tão importantes assim. Tá bom? Então, para isso, a primeira coisa que você tem que ter é clareza de objetivos. É muito importante que você faça as coisas não somente por circunstâncias, mas por decisões. O que isso quer dizer? Olha, por exemplo, quem passa por crise financeira. Quando você está numa crise financeira, você precisa de dinheiro, você tem demandas emergenciais, você precisa de coisa agora, você tem que pagar uma conta, você tem que comprar comida, você tem que abastecer seu carro, etc. Eu entendo isso. E é importante sim você navegar, né, sabendo que você precisa resolver aqueles problemas que são emergenciais, que são urgentes. No entanto, se você for agir só por circunstâncias, você nunca vai sair das circunstâncias, né? Porque toda hora a maré muda, toda hora os ventos mudam, toda hora surge uma coisa nova, toda hora alguém vai vir com uma ideia nova, toda hora vai vir uma circunstância nova no mundo. E se você ficar navegando tomando suas decisões, fazendo as suas ações só baseado nisso, daqui a um tempo você está virando a agenda dos outros, você está dentro do compromisso de outros, você está virando, na verdade, o conteúdo da vida de outras pessoas. O que elas determinarem, o que elas decidirem, você está agindo de acordo com as circunstâncias que essas pessoas determinarem, ou esse conjunto de pessoas. Então, para você evitar esse tipo de coisa, é importante que você tenha objetivos muito claros. Olha, a circunstância é essa hoje, mas não é isso que eu quero para minha vida. Hoje eu estou com tal situação financeira, mas eu quero construir aquilo. Eu quero chegar naquele patamar, tá? Por que isso é tão importante? Isso é uma coisa que eu fiz e que eu recomendo que outras pessoas façam. Você trabalha sim para resolver aqueles problemas imediatos, você semeia, né, e já colhe os resultados e já come os frutos,
mas você também pega parte desse fruto e já investe lá na frente. Porque se você comer tudo que você precisa agora, você nunca vai construir nada lá pra frente. Você nunca vai ter o que colher lá na frente. Então é importante você criar essa equação, criar maneiras para você colher frutos lá na frente. Só que se você não tiver essa mentalidade, você nunca vai conseguir alcançar nada lá na frente. Se você só pensar nas questões das circunstâncias e não das decisões, você nunca vai fazer isso. Tá? Então, embora você pode estar com um problema financeiro, um problema profissional, qualquer tipo de desafio agora, que você seja pequenininho, você não está conseguindo resolver tudo agora, não pare de semear, lá na frente você vai colher os resultados. Quantas vezes já iniciei projetos, já iniciei empresas, já iniciei um monte de coisas que no início era pequenininho. Esse, por exemplo, é um Instagram novo, é um Instagram pequeno, no meu outro Instagram eu tinha 12 mil seguidores, esse eu tô, sei lá com quantos, e começa assim mesmo. Entende? No início você vai tendo resultados menores, vai fazendo as coisas para fazer as colheitas de agora, mas lá na frente você vai ter os resultados, os frutos do que você semeou hoje. Então tenha clareza de objetivos. Poxa, às vezes você, né, outro exemplo, você está tão focado em alguns dos seus problemas atuais, que você descuida da sua saúde física, você descuida dos seus relacionamentos, etc. Ah, Camila, mas a circunstância está exigindo isso. Olha, a circunstância ela pode exigir determinadas coisas para esse momento, que exige um pouco mais de você, mas isso tem que ter uma data para acabar. E eu te digo que muito provavelmente, justamente aquilo que você está deixando de lado, que você está delegando, ou então que você está desprezando, pode ser a saída do seu problema agora. Explico. Muitas pessoas, quando estão passando por algum tipo de desafio, que as circunstâncias estão fazendo pressão sobre elas, tendem a se afastar das pessoas para cuidar daquele problema. Só que é justamente no seu encontro com pessoas, é você estar com as pessoas que você gosta, é por você fazer atividade física, que você vai ter uma despressurização, porque é uma pressão muito grande. Né? Tem uma pressão muito grande sobre você, desafios muito grandes, mas quando você faz atividade física, essa pressão vai saindo do seu corpo, é uma questão fisiológica mesmo, você sente no seu físico a pressão saindo, e quando você encontra outras pessoas e desabafa sobre os seus problemas, ou mesmo fica calado, mas só recebendo a energia delas, nessa interação social, nas interações, nas conexões humanas, que você vai conseguir a energia necessária para criar emoções positivas dentro de você, para você ter a força necessária para resolver aquele problema. Ai, Camila, eu não acredito nisso, eu acho uma bobagem esse negócio de emoções positivas. É mesmo? Então me fala como que é a sua performance na sua vida profissional ou pessoal quando você está deprimido, quando você está extremamente preocupado, quando você está ansioso, quando você está com a cabeça cheia de problemas. Sua performance é boa? Não é, meu amigo. Não é você, todo mundo sabe disso. Uma pessoa deprimida ali, ela não faz nada não. Agora uma pessoa alegre, cheia de energia, uma pessoa equilibrada, uma pessoa forte, uma pessoa que tem segurança daquilo que ela acredita, nas coisas que ela pensa, nas coisas que ela, enfim, que ela faz. Uma pessoa que é segura, ela tem resultados muito maiores, ela consegue se comunicar de forma melhor, ela consegue gerar conexões melhores, ela consegue dar um preço melhor, ela tem confiança em uma negociação, ela consegue pensar com clareza em resultados, ela consegue se conectar com pessoas que vão ajudar a crescer, vão ajudá-la a crescer naquele projeto. Entende? Então, justamente aquilo que você está desprezando pode ser a solução para os seus problemas e, em geral, está nas pessoas. E digo mais, grandes ideias, elas vêm das interações. Não ache que você sozinho vai ter um momento de eureka. É possível que numa meditação, numa ruminação, você consiga ter isso. Mas as suas ideias, elas vêm da sua bagagem, do escopo que você tem de quantidade de informações, a sua inteligência atual. Mas chega uma outra pessoa com uma outra bagagem, uma outra informação, um outro escopo, fala pra você algumas coisas. Pode não fazer sentido naquela hora, mas quando aquelas informações entram na sua mente e você começa a juntar com aquilo que você já tem, você começa a construir algo novo. E dessa criação de algo novo surge uma ideia, pode surgir um projeto. Isso muitas vezes é traduzido, por exemplo, dentro da gestão como benchmarking. O que é o benchmarking? Você procurar em outros negócios que podem ser correlatos ao seu ou não, pode ser totalmente diferente, as práticas deles para ver aquilo que pode ser agregado no seu. Quantas estratégias de marketing de sucesso eu implantei justamente por verificar em outros negócios o que tinha dado certo para eles, eu perguntava para mim mesma, como isso pode ser adaptado para o meu negócio? De que forma que eu posso trazer essa ideia, o princípio, a essência dessa ideia para o meu negócio e gerar resultados iguais ou superiores? Quantas ideias eu fiz isso? Mas isso veio por quê? Porque eu tive acesso a ideias a outras pessoas.
Entende? Então, o seu isolamento definitivamente não é a solução para os seus problemas. Tá bom? Segunda coisa para você usar o seu tempo com qualidade. Ah, Camila, mas por que a circunstância? Porque quando você começa a fazer pela circunstância, você não usa o seu tempo com qualidade. É como se você estivesse pedalando sobre uma esteira, pedalando não, né? Correndo sobre uma esteira, mas você não sai do lugar. Você se esforça, mas você não anda pra frente. Agora, quando você tem um foco, você tem clareza nos seus objetivos, você age no sentido daqueles objetivos. Você pode andar um pouquinho devagar, você pode andar com dificuldade no início, mas você está andando, você está caminhando pra frente. Você não está só no mesmo lugar, tá bom? Segunda coisa, tenha foco em resultados e não necessariamente nas tarefas. As tarefas, necessariamente, a ideia das tarefas é que elas te levem ao resultado. Mas é importante que você foque no resultado para assegurar, para verificar que aquelas tarefas estão te levando para aquele resultado, né? Então, por isso que é tão importante quando as pessoas me perguntam: ai, Camila, como é que você consegue fazer tanta coisa e tal? Eu falo: gente, eu uso ferramentas, eu uso pessoas, né, para fazer as coisas e eu estabeleço indicadores. O que são os indicadores? Para ver se as tarefas estão funcionando, se elas estão gerando resultados. Então, por exemplo, a gente quer aumentar o faturamento em 10%. Quais as tarefas, quais as ações que nós precisamos realizar para aumentar o faturamento em 10%? São essas, né? Então, eu tenho uma clareza de um objetivo, eu sei quais são as tarefas, mas o meu foco não é as tarefas. As tarefas, elas devem ser realizadas para que eu chegue naquele resultado, tá? E aí, o que eu faço? Estabelecer indicadores para ver se realmente está chegando naqueles resultados. Então, para eu aumentar 10% do meu faturamento, eu preciso aumentar, em média, 2,5% do meu faturamento semanal, né? Ou então eu preciso aumentar o número de clientes em tanto. Ou então eu preciso aumentar a captação dos meus leads em tanto. E aí eu vou colocando algumas submetas, né? Alguns indicadores também, para assegurar que aquilo está sendo alcançado. Então é importante que você faça isso também. A tarefa é importante, mas que você foque no seu resultado para mensurar. Agora, calma, não tenha, aqui em Goiânia a gente fala, não tenha sangria desatada. Não fica louco, maluco, que, meu Deus, não tá chegando. Meu amigo, as coisas precisam de um tempo, né? Uma semente, ela tem um tempo ali para germinar, para começar a crescer, para começar a dar os primeiros frutos. Então é importante que você esteja, mais uma vez, perto de pessoas que tenham mais sabedoria que você, mais experiência que você, para te dizer se aquilo está funcionando ou não, principalmente se você nunca fez antes, né? Ah, mas não, eu tô fazendo negócio, o negócio não cresce. Mas calma, é porque ainda não passou o tempo, existe um tempo necessário para as coisas. Tá? Uma geração iFood, uma geração Google que quer digitar e já ter a resposta, não é assim que as coisas funcionam o tempo todo. As coisas precisam de tempo, você precisou de um tempo para amadurecer, você precisou de um tempo para desenvolver determinadas habilidades. É assim com várias coisas na vida. Existe um processo, tá bom? Outra coisa que é muito importante, que eu anotei aqui, é você celebrar todas as conquistas. Não subestime, não menospreze isso. É muito importante você celebrar suas conquistas. Por quê? Existe um princípio neurológico da programação neurolinguística que explica isso. E eu tenho experimentado isso também. Como eu falei no início da live, pessoas que têm as emoções baixas, as emoções deprimidas, não é um grau de energia emocional baixo, elas não produzem grandes resultados. Simplesmente porque você não tem a força emocional para fazer aquilo que precisa ser feito. Você meio que se obriga, você se arrasta para fazer aquilo. Agora, se você já está emocionalmente disposto, é uma coisa que flui melhor. A celebração, ela vai assegurando que essas emoções sejam mantidas dentro de você. Ou então, se você não está com esse tipo de emoção, ela vai trazendo isso à tona. A celebração ela é muito o contrário da murmuração. A murmuração é você ver o copo meio vazio, a celebração é você ver o copo meio cheio. O copo não mudou de quantidade de tamanho, de quantidade nem de tamanho, né, dele mesma, da quantidade de água, mas a forma como você enxerga vai, na verdade, mudar quem você é, vai mudar as suas emoções e vai mudar os seus resultados. Você pode ter um copo de água, ele pode estar pela metade, se você olhar ele meio vazio, você vai se deprimir, você vai ficar chateado, você não vai desfrutar, você não vai ter as emoções certas, você vai ficar, não vai funcionar. Por outro lado, se você vê esse mesmo copo de água meio cheio, você começa a celebrar, você vai começar a desfrutar do mesmo copo de água, você vai ter as emoções positivas e você vai sair dali produzindo muito mais coisas, né? Então, celebre as suas conquistas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Existe um exercício que é a relação de ganhos. É muito legal, tem um neurocientista mesmo, o nome dele é o professor Pedro Calabres. Eu gosto muito de seguir ele atesta isso, que foi um aprendizado que eu tive também.
Então confirma mais uma vez esse aprendizado, que ele fala da importância de você escrever à mão os seus ganhos. Escreve então o que foi bom pra você e o porquê aquilo foi bom pra você, que você vai inundando o teu cérebro dessas emoções positivas. E o que acontece? Todas as vezes que você chega diante de uma situação, né, você vai lá, vai fazer algo, pá, tem uma coisa pra fazer durante o seu dia, pá. Se você já fez aquilo e deu certo, imediatamente o seu cérebro ele vai buscar no passado uma referência para ver o que ele vai fazer diante daquilo, que ele vai gastar o mínimo de energia possível. Então, imediatamente ele vai olhar lá para trás e ele vai falar assim: olha, você já fez, já deu certo, pode ir, que você sabe como fazer, é só fazer assim, assim, assado. E muitas das vezes você vai só replicar aquilo que você já fez. Então, olha, show de bola. Às vezes ele vai olhar lá no passado e ele vai encontrar uma experiência ruim. Ele vai falar assim: não faça, vai dar ruim, você vai sofrer, vai doer, você vai passar vergonha, vai ser chato. Você lembra daquela vez que foi daquele jeito? Não faça. Então vai vir essa emoção negativa e a sua tendência é parar, porque você está ouvindo a voz do seu cérebro. Ou então ele vai olhar lá no passado e ele não vai encontrar informação nenhuma, referência nenhuma, ele nunca viu isso na vida. Ele vai falar para você também o quê? Para. Não faça isso. A chance de você errar sobre algo que você nunca fez é muito maior que a de acertar. Você não tem a menor ideia de como fazer isso. Você vai passar vergonha, você vai passar dor, você vai passar sofrimento, vai dar errado, você vai perder dinheiro. Não faça isso, né? Então, das 3 situações, o que a gente quer quando a gente quer produzir algo? É olhar lá para trás e encontrar uma experiência boa. Por isso que a celebração é tão importante. Todas as vezes que você fizer alguma coisa, o seu cérebro olhar lá atrás e tiver uma celebração, uma coisa importante, no seu copo meio cheio, ele vai falar: cara, tu já conseguiu encher um copo pela metade, sabe? Então, pelo menos a metade você dá conta. Pelo menos a metade você dá conta. E todas as vezes você vai conseguir pelo menos a metade. Agora, se ele olhar lá pra trás, o copo estiver meio vazio e você ficar murmurando, ele vai falar: cara, teu copo só chega até a metade. Faz não, é só até a metade, pra quê? Então, nem a metade, o máximo que você consegue é a metade. Entende? Então celebre as suas conquistas, de forma que quando você for fazer algo, isso traga para você emoções positivas e a coisa flua melhor. Tá bom? E por fim, é muito importante você ter um conhecimento, um mapeamento das suas atividades. Diante da clareza dos seus objetivos, você vai conseguir finalmente identificar dentro das suas atividades, anota aí, 4 categorias. Você vai saber aquelas atividades que são importantes. O que são as atividades importantes? São as atividades que te aproximam dos seus objetivos. Minha amiga, ela te aproxima, ela precisa ser feita se você quiser alcançar aquele objetivo, então ela é importante que seja feita, tá? O segundo tipo de atividade é a atividade urgente. O que é uma atividade urgente? Ela pode ser importante ou não importante, mas ela chegou tão no momento que ela precisa ser entregue que ela se tornou urgente. Então vamos supor que você recebeu, hoje é dia 28, você recebeu no dia 15 para ser pago hoje, no dia 28, um boleto. E aí você pegou esse boleto do dia que você recebeu no dia 15, há 13 dias atrás, e enfiou debaixo do seu bando de folhas ali do lado da sua mesa. E aí você tá com aquele boleto lá. E aí vai passando os dias, é importante que aquele boleto seja pago, mas enfim, você não esqueceu ele lá. Chega no dia 28, chega alguém pra você e fala assim: você pagou aquele boleto? Isso às 9h59 da noite. Você, meu Deus, eu esqueci o boleto. Boleto, ele custa R$ 57.823 com uma multa de 10%. Né? Então assim, aí quando chega a noite, você, meu Deus, eu não paguei o boleto, socorro, socorro, tem que pagar esse boleto. Senão eu vou ter que pagar aí quase R$ 6.000 de multa. Então isso, ao que era importante, se tornou urgente, tá bom? E aí é importante que você verifique quantas atividades hoje têm se tornado urgentes na sua vida, né? Quantos por cento dessas atividades têm se tornado urgentes? Muito provavelmente porque você está se ocupando com aquilo que não é importante, que pode ser a terceira coisa. Terceira categoria. Nós falamos das coisas importantes e urgentes, mas existem também as coisas delegáveis. O que são as coisas delegáveis? São coisas que precisam ser feitas, mas não necessariamente por você. Não significa que você tenha que ter as condições hoje para delegar isso para alguém, mas elas são delegáveis. Por exemplo, lavar a louça. Lavar a louça é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que precisa ser feita, mas ela é perfeitamente delegável para uma máquina de lavar louça, para uma empregada doméstica, para uma diarista, para uma copeira, para qualquer pessoa da sua casa que não seja você. É uma atividade delegável, né?
Ah, Camila, mas eu não tenho dinheiro hoje para pagar isso. Mas ela é uma atividade delegável e ela pode estar no seu conjunto de objetivos de se tornar uma atividade delegável. E dependendo das atividades, hoje tem gente que fala assim para mim, Camila, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa. E aí eu faço a pessoa dar uma olhadinha no tempo que ela se ocupa fazendo aquela atividade delegável. Quanto que ela pagaria para deixar alguém fazendo aquela atividade? E no uso daquele tempo dela, quanto de receita ela conseguiria gerar? Às vezes ela vê ali que ela pagando R$200 para uma pessoa, naquele tempo que ela faz aquela determinada atividade, ela consegue produzir e gerar uma receita de 1.000. Ou seja, paga os 200 da pessoa e ainda tem uma margem de 800 reais. Então é dessa forma que a gente se torna um pouco mais produtivo no uso do nosso tempo e fica menos sobrecarregado, entende? Então o problema é lavar a louça? Não, às vezes até terapêutico, né? Você vai lá descarregar a cabeça, vai descansar lavando louça. Mas é uma atividade delegável, você faz porque você quer, não porque você precisa, né? E pode ser porque você está fazendo tanta atividade delegável que muitas das suas atividades importantes se tornam urgentes. Entendeu? E ainda tem aquelas desnecessárias, aquelas que não precisavam estar sendo feitas nem por você, né? Ah, eu passei no sinal vermelho de trânsito, tô recorrendo no Detran, tem que ir lá, não sei das quantas. Meu amigo, você não precisava ter passado no sinal vermelho, para que você fez isso? Totalmente desnecessário, né? Então, assim, você se torna um pouco mais prudente nas suas atividades também e evita as atividades desnecessárias, elas não precisam ser feitas, deixe isso pra lá. Você não precisa fazer tudo, tira esse síndrome de Deus, de ter que ser onipotente, onisciente, onipresente, perfeito, tudo tem que estar perfeito na sua vida. Não, não precisa estar perfeito. Os seus objetivos são mais importantes, sabe? Você não precisa fazer tudo o tempo todo. E dessa forma você tem muito mais qualidade de vida. Mas para tudo isso funcionar de forma adequada, a primeira coisa que você precisa é ter clareza dos seus objetivos, tá? Focar nos seus resultados, não somente nas tarefas, a menos que as tarefas te levem aos resultados, e aí você vai mapear suas atividades para checar se elas estão te aproximando dos seus objetivos ou se elas estão afastando, e eu te recomendo fortemente que você celebre cada uma das suas conquistas. Tá, joia? Obrigada pela audiência. De segunda a quinta, tô aqui às 13h30 conversando com você, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.